Bom, galera, continuando a aula anterior, eu esqueci de mencionar como vocês podem fazer parcial, tá, das suas operações. A partir de 0,02 você pode fazer parcial. Então, eu fiz um exemplo aqui. Eu entrei com um lote, tá, de Bitcoin. E o que que eu faço? Como eu faço para fazer a parcial? Eu vou dar dois cliques aqui, ó, vendo? No, na minha operação aberta, negociação, tá aqui aberta, dois cliques. Aí ele vai aparecer aqui a minha boleta dessa operação que eu tô. O que é que eu vou fazer? Venho aqui em volume 0,5. Vamos dizer, eu quero sair com a metade desse lote no ponto a mercado, tá? Então a gente vem aqui, ó, 0,5, fechar. Aí o que que aconteceu? Ele fechou metade da minha posição aqui agora, é 0,5. A gente vem no histórico. Ó, tá vendo que ele fechou 0,5 de 1, 0,5 de 1. Ele fechou metade. Então eu tenho só a metade indo a meu favor agora, porque eu fiz uma parcial do preço nesse, nesse ponto, tá? Então, deixa eu diminuir aqui. Ó, estou só com metade do valor positivo, porque eu fechei uma parcial aqui no meio. Aí eu venho aqui, ó, Bitcoin. Então eu quero metade disso fechar de novo, fazer outra parcial. Então o que é que você vem? Você vem e fecha nesse ponto aqui, tá? Então eu quero fechar metade desse 0,5. Eu venho aqui fechar, ele vai fechar mercado, qualquer valor que tiver aqui. Aí ele fez ó, outra parcial. Então agora meu volume agora é 0,25. Então parcial nada mais é que você compra um aqui cheio, aqui tá bom, vou vender metade aqui que já tá dando um lucro bom. E aqui em cima eu vou vender o resto. Pronto, parcial nada mais é que isso. Eu ainda estou com o meu lote aqui de 0,25. Então, essa é assim que você pode fazer parcial no aqui no trade, tá? Então, posso fechar aqui, ó, fechei. Beleza. Eu tinha um lote, fechei metade, fechei 0,25 e fechei total. Então, isso aqui é como você pode fazer as parciais, tá? No, no seu plano de trade. Beleza? Então, vamos dar continuidade à aula que a gente estava tendo. Isso aqui a gente já viu, ok? Então, o tripé do mercado. Qual é o tripé? Você tem que ter o sentimento, você está vendo. Sentimento às vezes é subjetivo, fundamento é subjetivo. A maioria das vezes é subjetivo, porque você vai ver. Se você está vendo que o mercado está muito volátil, muito risco, muita notícia, aí às vezes você, pô, o mercado tá violento, então às vezes você pode ficar de fora. Esse é meio que um sentimento que você pode ter. O fundamento é política macroeconômica, Banco Central, isso aí vocês podem ver depois no futuro, quando tiver mais aprofundado. E a questão técnica é, vou comprar o que? É pivô, é choque boys no SMC, é o que eu estou comprando? É média, entendeu? Então, análise técnica em si, você não, eu digo, é indicador, você pode usar, é a estratégia que você vai implementar no seu trade. Então, você tem que ter bem claro o que você opera, qual é a estratégia que você implementa, e alinhado a isso, você tem que ter sua gestão de risco, seu cálculo de stop, quanto percentual da conta que você vai usar na operação. Então, isso, a parte técnica em si, tem a sua importância. A abordagem é você que escolhe, operacional, e qual gerenciamento cabe para essa estratégia, entendeu? Então, você pode usar indicador, enfim. Aqui é uma parte mais trabalhosa que vocês podem ver estudando sozinho e eu compreendendo, lendo. Tem a apostila Baby Pips, mas no geral é isso. Análise técnica básica, você pode chamar aqui de estratégia. Qual é a estratégia que você usa, ok? Você tem a fundamentalista, que a fundamentalista em si ele vai ver o quê? Ó, saiu dado de desemprego, taxa de juros, isso vai beneficiar qual país, qual a política monetária do BOJ, do Fed, a questão de carry trade entre eles. Então, isso é para quem, sei lá, estuda mais a parte macroeconômica e monta uma posição de um prazo maior para operar esse tipo de evento ou o tipo de par, entendeu? Então essa é uma abordagem diferente, porque vamos dizer que a abordagem técnica é mais para você ver estudo
análise gráfica. Você vê a análise fundamentalista, você vê, ó, as exportações estão crescendo no país tal, e isso vai valorizar o dólar frente a tal moeda. Então isso é meio que uma abordagem fundamentalista do mercado, entendeu? Então, tudo que você tem que fazer é casar o risco com tal estratégia. Então, ó, indicadores econômicos que afetam os Forex, taxa de juros, que é importante, é porque indicador de macroeconômico. O mundo funciona em função dos juros, que são o quê? É o valor do dinheiro no tempo. Então, você tem que olhar a taxa de juros, vai sair notícia. Isso dá uma volatilidade extrema. Se você não precisa você operar isso aqui, mas você ter ciência que se você tiver posicionado, você pode levar um stop grande, quebrar uma conta, porque não se atentou aos dados macroeconômicos, que é o que leva o mercado em si para certas volatilidades, certos valores, porque você está em suma um país, uma moeda de um país, uma economia do país contra a outra. Então, esses dados macroeconômicos, como política monetária, política fiscal, que você tem política monetária do Federal Reserve, você tem a política fiscal do governo em si, sei lá, Lula vai gastar mais, Bolsonaro vai gastar menos, Lula vai gastar menos, enfim, e você tem a política monetária que está pelo Banco Central, que ele vai ancorar as taxas de juros a dados de inflação, dados de desemprego, enfim, dado de PIB. Isso é importante você ter noção, pelo menos do horário que vai sair essa notícia. Você pode procurar calendário econômico no Google, que vai ter de muito lá. Então, isso é importante você ter conhecimento para não ser pego de surpresa, principalmente quem está iniciando agora, entendeu? PIB, que é o, sei lá, o quanto o país está produzindo, balança comercial, dado de inflação CPI, que é importante. O pessoal fala os três tourinhos, enfim. Ó, aqui é a medida de taxa do Banco Central, a inflação, aí a inflação vem alta e o Banco Central sobe juros para tentar conter a inflação. Isso é meio que política monetária. Aí você tem política fiscal do governo, a Biden vai gastar mais para isso, para a guerra. Então tudo isso vai ter importância fundamentalista para quem opera fundamentalista. Para terminar aqui, ó, módulo 4. Como controlar suas emoções durante a negociação, como lidar com perdas e como definir metas realistas de negociação, como criar planos de negociação eficazes. Então vamos começar com o primeiro tópico. As suas emoções, eu acho que está muito ligado a sua situação financeira, claro, que se você está operando e perdendo um dinheiro que você não pode perder, a sua cabeça vai mudar totalmente porque você está exposto a um risco que é difícil você tá perdendo aquele dinheiro, você vai começar a querer se alavancar mais e ter uma bola de neve em relação a isso. Então, acho que o primeiro passo para controle emocional é você não querer alavancar demais ou não souber, você ainda não sabe fazer, sei lá, não tem a confiança, não testou o suficiente as emoções, porque eu acho que a emoção está muito ligada a quanto risco de você toma. Se você está muito ansioso, você não está tendo regras claras de para entrar e sair no trade. Então, o que você tem que fazer? Definir regras claras, independente da sua negociação. Você opera análise técnica, pivô de alta, pivô de baixa, você opera SMC, enfim. Tudo isso eu acho que está muito ligado com a gestão de risco. Você está muito alavancado, não está sabendo o que está fazendo, lote desproporcional, e isso acaba afetando suas emoções. Porque se você sabe que de 5 você acerta duas ou três, você não pode ficar nervoso se você errou duas, porque você sabe que está dentro da sua estatística de acerto. E se você está nervoso ou com problema emocional para abrir a operação, é porque você está operando muito pesado, e isso não está condizente com o teu capital, entendeu? Então, é assim que eu acho que o principal, a gente tem aula de gerenciamento no nosso YouTube aí, aconselho que dê uma olhada, entenda mais ou menos o que a gente quer fazer, porque isso está diretamente ligado ao seu psicológico. E você não está confiante ou o lote está pesado, ou você não está ainda confiante no que está fazendo, tá? E como lidar com perdas, você tem que entender que perdas faz parte do negócio. Você vai abrir uma lanchonete, um restaurante, uma pizzaria. Você abriu a pizzaria, tem funcionário, tem aluguel, tem material, e você não vendeu nenhuma pizza hoje, você perdeu. Mas você não vê que
o dono da pizzaria fica louco porque não vendeu uma pizza hoje, porque ele sabe que ao longo da semana vai ter dias que ele vai vender tanta pizza que vai cobrir os dias que ele não, tipo, não arrecadou para pagar o aluguel ou o funcionário. Isso você tem que entender isso como um negócio, ponto. Você entendeu isso? Você começa a lidar melhor com as perdas e isso está muito ligado também ao seu tamanho de lote, beleza? Porque se você perde muito e começa a sua conta a cair, é porque você está operando muito pesado e não vai saber lidar com as perdas. Como definir metas realistas de negociação? Metas realistas em si é você não pegar, eu tenho US$ 100, dá para fazer US$ 1.000 todo mês, dá para fazer US$ 500. Não faz sentido, né? Você vê que é algo que é meio que irreal para você estar fazendo com constância. Então, é você ter noção do que você está pretendendo fazer, tá? E um plano de negociação eficaz é quais são as regras de stop, de alvo, de retorno e o tipo de operação que você faz. É isso. Você cria um plano. Ó, eu vou fazer 5 operações por dia. Se eu errar 3 seguidas, eu paro. Ou então, se eu errar as 5, eu paro. Enfim, você define o que é, você tem que fazer um plano meio que real do que você vai. Você pegar, sei lá, US$ 1.000, vai dividir em X entradas. Isso vocês vão ver na aula de gerenciamento que tem lá no nosso YouTube, que vai ficar mais claro. Então, o plano de negociação eficaz consiste nisso. Entradas claras, stops claros, risco retorno claro e você ter os lotes para o seu capital claro, beleza? Então, gerenciamento de risco, porque é importante, como calcular o tamanho adequado da posição e como definir stop, loss, take profit e como usar o risco retorno, o risco recompensa em suas negociações. Pronto, esse módulo de gerenciamento de risco ele vai estar lá na nossa aula de gerenciamento. Tem lá no YouTube, tem lá gerenciamento de risco, tem a planilha também, tem ensinando como calcular stop, digo tamanho de lote. Então, todas essas aulas complementares de cálculo de lote com calculadora, risco retorno, gerenciamento, essa aula já está gravada no nosso canal do YouTube, tá? Na parte de gerenciamento e tem outra lá, gerenciamento de mesa. Então, esse é o modo de gerenciamento de risco. Vocês já vão ver lá como calcular, como colocar as ordens. Vocês já aprenderam, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Espero que tenham gostado. Finalizando aqui o nosso mini curso. Isso era um curso bem básico, só para quem realmente é muito iniciante, entendeu? Quem tem, pô, quero começar nesse mercado, quero entender esse mercado, quero começar a operacionalizar o capital, enfim. Tudo isso você a partir desse conhecimento que a gente passou por aqui, você já tem uma noção para onde quer direcionar. Vou aprender análise técnica, tem, sei lá, apostila Baby Pips, enfim, tem um vasto material. Assim, no VIP a gente aprende também questão de gerenciamento, psicologia. é, Quando você entra no VIP da nossa comunidade, é mais um direcionamento de mentalidade e de ó, estuda isso, isso e isso, estuda isso, opera assim, faz, sei lá, diminui a mão, opera menos, opera tal horário, marca os horários que você opera. Então, eu acho que esse curso é mais para você ter noção do que fazer e a partir daqui, sei lá, você quer um acompanhamento mais dia a dia, de como operar, de como inicializar, do que estudar, ó, estuda isso, estuda aquilo. A gente tem também na nossa comunidade o bot, tá? De Forex, que ele manda os sinais, ele diz, entre em tal ponto. Aí você vai entrar, baseado até na aula que a gente fez de ali no MetaTrader. Então, o ideal também é que você pratique bastante, pegue uma conta demo, pratique stop, entrada, risco retorno, cálculo de lote. Quando você estiver bem com a prática de entrar e sair, estopar, fazer parcial, enfim, todo esse operacionalizar isso tudo, é que você talvez esteja pronto. Sei lá, vou começar, eu já aprendi, estudei, revisei, treinei. Treinei tudo que eu posso na demo aqui. Eu sei calcular lote, eu sei fazer parcial, sei entrar stop, sei desconectar da corretora, ver se tem ordem aberta. Mexi no MetaTrader muito a ponto de entender bem como funciona.
Aí talvez você possa iniciar uma sala de sinal, ó, porque na sala de sinal em si ele vai dizer compra em tal ponto, stop em tal ponto. Isso aí você já aprendeu a fazer, já está treinado. Você já sabe colocar o tamanho do seu lote que você vai ver na aula de gerenciamento que a gente tem no YouTube. Aí fica bem mais fácil de você conseguir acompanhar um sinal. Ah, vou pegar um sinal tal, vou pegar uma conta. Então, para quem está no nosso grupo do Telegram, você pode entrar lá no Telegram, tem lá os links da corretora, como você abrir conta, é bem fácil, você vai botar lá seus dados, nome, CPF, enfim, uma conta como se fosse uma conta de banco, né? Os dados de depósito você vai fazer na corretora lá, você tem bônus também, acho que na XM você ganha um bônus de para você treinar, enfim, começar, né, a se introduzir. Então, o curso básico é para isso, para você compreender como funciona. Tem a apostila Baby Pips aí no nosso grupo do Telegram. E tem muito material bom aí, tem live que a gente gravou com um trader mais experiente, que vai talvez dê um guia para você ou iniciar numa sala com a gente, ou você operar sozinho, próprio, enfim. Para você iniciar nesse mundo do Forex que tem muitas oportunidades, muitos ativos, horário flexível que vai te ajudar a a evoluir como operador, entendeu? Então, por isso que eu guardo o conselho. Treine bastante na demo, como entrar, como operar, como sair, como fechar, como fazer ah, parcial, que é importante, e vai evoluindo aos poucos. Não opere pesado no começo, vá pouquinho, à medida que você vai pegando confiança e acertando, você vai ver que você começa a clarear, ter mais noção do que está fazendo. Leia, veja o calendário econômico, ó, tem notícia hoje aqui, não vou ficar posicionado aqui para não ser estopado. Enfim, faça o trabalho que tem que ser feito. Não existe nada fácil, tem que se dedicar. E à medida que você vai se dedicando e treinando, treinando, você vai evoluir como operador, como trader aí, e vai dar tudo certo, beleza? Então, esse curso foi para quem realmente não sabe exatamente nada de Forex e quer começar. Então, começar a pegar sinal depois, quer aprender. Valeu? Então, é isso. Muito obrigado aí quem acompanhou e quem está iniciando no Forex. Tamo junto.